Olá, eu sou Maurício Rocha e Silva, eu sou o editor-chefe do periódico científico Clinics, que é a revista oficial de ciência da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas de São Paulo. O trabalho que eu vou apresentar aqui diz respeito a um procedimento que eu devo confessar, eu jamais tinha ouvido falar nele até que eu vi esse artigo. É um procedimento usado em crianças que têm hiato diafragmático grande na fase intrauterina. Então eles avaliaram as alterações histológicas depois da oclusão traqueal em diferentes fases da gestação no modelo fetal em ratos. Eles pertencem à cirurgia pediátrica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e o trabalho interessa ao problema da hérnia diafragmática congênita, que é um defeito embriológico que ocorre em 1 para cada 2.500 nascidos vivos e representa 8% das anomalias congênitas maiores. Se a hérnia diafragmática for suficientemente grande, ela permite a entrada de órgãos abdominais para dentro da cavidade torácica do feto. E geralmente as vísceras que penetram no tórax são alças intestinais e o fígado. Elas ocupam espaço, é claro, dentro do tórax, comprimem o pulmão e prejudicam o desenvolvimento pulmonar, especialmente a maturação pulmonar com hipoplasia e depois hipertensão arterial pulmonar, que são problemas que levam a problemas seríssimos no período perinatal. Então, a oclusão orotraqueal é usada de rotina nessas situações para promover o crescimento pulmonar intrauterino e diminuir a mortalidade neonatal. Então, o que se faz é fazer uma cirurgia fetal, na qual a traqueia do feto é ocluída durante os últimos fases da vida intrauterina. Naturalmente, o bebê não precisa dos pulmões para respirar, o feto não precisa dos pulmões para respirar, de maneira que essa oclusão traqueal não produz nenhum efeito sobre a respiração celular desses animais. O que acontece é que, com esse procedimento, o líquido amniótico não sai dos pulmões para a cavidade e, como existe secreção contínua de líquido dentro da cavidade pulmonar, esse líquido permanece e mantém uma pressão elevada intrapulmonar. Isso provoca crescimento pulmonar acelerado, alveolização, distensão alveolar e diminui, é claro, os efeitos deletérios da hipoplasia e da hipertensão pulmonar, além de impedir, é claro, a entrada de órgãos abdominais para dentro da cavidade torácica. A remoção da oclusão, que é feita imediatamente ao nascer, provoca um aumento do volume de muco intrapulmonar. Isso é uma consequência deletéria do procedimento, e é possível que isso se deva à acumulação de muco consequente do período em que a traqueia esteve ocluída. Ou pode ser também um aumento da produção de muca pelas células caliciformes no epitélio traqueal. Não se tem certeza quem é o causador esse aumento de volume de muco intrapulmonar. E não existe nenhum estudo sobre os efeitos da oclusão sobre a estrutura da traqueia, que é onde a oclusão é feita. O objetivo do projeto foi fazer justamente uma avaliação das alterações histológicas da cartilagem traqueal e do respectivo epitélio causadas pela oclusão traqueal. Esta avaliação foi feita em diferentes idades gestacionais próximas já ao termo normal da gestação do rato. O procedimento cirúrgico, isto é, a oclusão intrauterina da traqueia, é um procedimento em rato, feito em gente, já é um procedimento extremamente delicado. Fazer isso num feto de rato de 17 dias é um procedimento de microcirurgia extremamente complexo. Então, o que foi feito, o termo de gestação do rato é de 21 dias e eles fizeram a microcirurgia no dia gestacional 18, ou seja, a 3 dias do termo e isso representa mais ou menos 10% do período gestacional, seria, digamos, equivalente a 1 mês na vida intrauterina de um feto humano. Então, o que eles fizeram eles fizeram 4 grupos de animais, um grupo que não sofreu nenhum procedimento, um grupo que foi manipulado, ou seja, intrauterinamente manipulado, mas não operado, um grupo que foi
operado, manipulado, mas não foi feita a oclusão, e finalmente o grupo que importa, o grupo em que foi feito tudo, inclusive a oclusão traqueal. Os 3 grupos anteriores são realmente controles do 4º grupo. E foram coletadas nos dias sucessivos. Depois foi feito isso no dia 18, dia gestacional 18, e nos dias 19, 20 e 21, que é o dia de termo, foram coletados fetos e para medida de peso corporal, peso pulmonar, da relação entre o peso pulmonar e o peso total, e foram colhidas amostras traqueais para medidas histométricas. E foi medida a espessura do epitélio, da cartilagem e a espessura total da traqueia nos mesmos dias 19, 20 e 21 da fase final da gestação. O que vocês veem aqui são o peso corporal dos animais, e vocês veem a linha vermelha aqui representa o peso corporal dos animais com oclusão, os outros são controles. Não há grande diferença no peso corporal total dos animais, mas se vocês olham o peso total do pulmão dos ratos submetidos à oclusão, existe um importante aumento em relação aos outros animais. Vale notar que nenhum desses animais, é claro, tinha hérnia diafragmática, são todos animais normais. E, evidentemente, se existe um grande crescimento do peso de pulmonar e não tão grande do peso corporal em relação aos outros grupos, é claro que a relação peso pulmonar sobre peso total do corpo é muito intensamente afetada pela oclusão traqueal, que é o que se deseja. É para isso que se faz a oclusão traqueal nos pacientes humanos. E aqui estão os resultados da avaliação histológica após a oclusão traqueal. Lembrem, os 3 primeiros grupos aqui são controles, o grupo que interessa é o grupo de oclusão traqueal, que é o último grupo aqui à direita. E vocês podem ver que existe uma espessura maior do epitélio da traqueia e uma espessura nitidamente menor da cartilagem, e, portanto, a espessura total está reduzida. Então, a oclusão produz efeitos que podem ser danosos para a evolução futura da vida desses animais. Então, a conclusão aqui é que a oclusão traqueal alterou a morfologia traqueal com aumento de espessura epitelial e com uma considerável redução da espessura total da traqueia. Essas mudanças na parede poderiam explicar o desenvolvimento de traqueobroncomegalia que recentemente foi relatada em alguns fetos humanos tratados com este procedimento de oclusão traqueal. Como o Clinics é um periódico de acesso aberto gratuito, este artigo pode ser livremente lido e baixado do nosso site www.clinics.org.br, e nós teremos o maior prazer de publicar uma opinião técnica sobre esse artigo que você queira nos enviar. Basta para isso entrar no site, aí marcado, e se cadastrar e submeter sua opinião, e nós a publicaremos. Muito obrigado.